Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre 1793, um thriller de ficção histórica. A primeira coisa que me chamou a atenção neste livro foi o fato dele ser um thriller histórico. Porém, o que eu preciso dizer pra vocês logo de cara é que ele vai muito além de um thriller. Existe um assassinato brutal neste livro, existe um mistério, existe um corpo destroçado, desmembrado, uma pessoa que foi morta da forma mais terrível possível e claro, essa investigação vai ter grande impacto durante o livro inteiro, mas ele é muito mais do que a investigação em si. Ele realmente é um livro de ficção histórica com uma ambientação, um desenvolvimento do período, a contextualização social, política, muito rica e bem conduzida e um desenvolvimento excelente de personagens. Então esse livro foi muito além do que eu esperava dele, é um livro que eu já adianto pra vocês, pra mim é 5 estrelas, e a história foi por caminhos totalmente diferentes do que eu esperava. Aqui a gente tem um livro dividido em 4 partes, essas 4 partes são divididas nas estações do ano, em 1793, Estocolmo, na Suécia. Aqui, gente, esse título pode parecer um pouco simples demais, talvez, mas na verdade ele tem tudo a ver com o livro, porque como eu mencionei pra vocês, a questão política da época, social, o que estava acontecendo, tem grande impacto no desenrolar, no desenvolvimento dessa história e na vida dos personagens. Então existia uma atmosfera muito turbulenta entre a aristocracia, os nobres e a população que vivia na pobreza extrema. Eu acho que a gente tá até familiarizado com isso quando a gente pensa na França, e tem conexão aqui. Por exemplo, o rei Gustavo da Suécia tinha morrido um pouquinho antes, ele morreu, se eu não me engano, em 1792. A gente vai se familiarizando com esse pano de fundo bem rápido no livro, já que os personagens sempre comentam, tem a ver com o rumo dos acontecimentos, e era um assunto muito em pauta na época, né? Estava na boca de todos. Então o rei havia sido assassinado, existia antes da morte dele aquela atmosfera de medo, ele sentia medo de um golpe, ele sentia medo das pessoas se revoltarem contra ele. Ele inclusive apoiava o rei da França, que tinha sido assassinado. Em 1793, Maria Antonieta foi guilhotinada, é algo que acontece enquanto estamos lendo, então nunca mais vou esquecer do ano da morte de Maria Antonieta, já que é o título deste livro, né, e é algo que acontece durante o livro. Então existia essa questão dos aristocratas que viviam muito bem, tinham muito dinheiro, e das pessoas que viviam das formas mais deploráveis. A população, de uma forma geral, mesmo que às vezes tivessem uma profissão com um pouco mais de status, todos precisavam meio que sobreviver dia após dia, não sabiam o que viria a seguir, existia muita corrupção, muita pobreza, crueldade. A gente acompanha aqui neste livro meio que uma injustiça estrutural, sabe, perpetuada pela sociedade ali da época, até pelos meios que supostamente deveriam servir à justiça, mas na verdade eram completamente corruptos. É aquela atmosfera de sobrevivência. E o autor aqui neste livro faz uma contextualização que você realmente mergulha no período. Então Estocolmo, que é aquela cidade que eu sempre idealizei como maravilhosa, né, hoje em dia tá uma maravilha comparado a 1793, aqui a gente vai conhecer uma Estocolmo suja, sem saneamento básico, assim, sabe, aquela podridão no ar, aquela nojeira mesmo, e o autor vai passar isso na sua cara. Tem parte desse livro que é de tão difíceis de ler, sabe, que eu lia meio que fazendo uma careta, assim, de tão forte que é. E aí a gente volta na questão de um crime bárbaro, um corpo encontrado, desmembrado, sem braços, sem pernas, sem olhos, sem línguas, e 2 personagens centrais aqui que vamos conhecer, que são personagens que eu adorei. O Cecil Wind, eu acho que eu posso dizer assim, não sei, talvez as pronúncias não sejam das melhores. Mas o Wind, ele trabalha junto com a polícia e ele é uma exceção como um homem íntegro, um homem que é muito racional, que vai sempre de acordo com as normas estabelecidas, dá oportunidade para todos se defenderem. Então ele vai iniciar essa investigação que para ele praticamente é o último caso de sua vida, já que ele está morrendo de tuberculose. Essa questão da morte dele também é muito física no livro, então a gente acompanha essa investigação e a todo momento ele meio que se coloca ali, obriga a seguir em frente como algo que o motiva, né? Antes de morrer ele quer fechar esse caso, e ele é um personagem muito interessante aqui. Ele tem uma questão do passado que o atormenta de certa forma por conta dessa sua tuberculose, ele precisou abrir mão de certas coisas, e ele é uma pessoa realmente fascinante, sabe? É um personagem muito interessante de acompanhar, e junto dele, a aliança que ele forma é com um Michael Cardell, eu não sei se é Michael Cardell ou Michael Cardell, mas enfim, o Sr. Cardell, que aqui no livro é um homem
homem já super calejado, também leva muito sofrimento de seu passado, traumas. Ele participou da guerra russo-sueca, que tinha acontecido apenas alguns anos antes, e ele perdeu um braço nessa guerra, então ele sofre dores também constantes. É formada até uma aliança inesperada entre eles dois, são pessoas diferentes, mas que os caminhos se cruzam, porém eles também têm ainda essa integridade, sabe, que os une, e eles querem desvendar este crime bárbaro. E que, claro, é um crime que vai nos deixar curiosos para tentar descobrir o que estava por trás disso, mas é um livro dividido em 4 partes, e essas partes são muito envolventes, então a gente vai acompanhar diferentes pessoas em diferentes momentos, porque são separadas por estações. Então começa no outono, depois volta para o verão. Sim, é necessário atentar para as estações do hemisfério norte para você se situar na história cronologicamente, já que começa no outono, que é mais próximo ao final do ano, e depois volta para o verão, que ali começa em junho no hemisfério norte. Então ele vai voltar um pouco e aí depois passa por outras estações, primavera, e ele finaliza o livro no inverno com o clímax amarrando tudo que foi mostrado. Então a gente vai acompanhar personagens que de cara não tem a ver com nossa história, assim, a gente não sabe qual o papel que eles terão nessa história do crime, o que já torna as coisas mais interessantes, porque todos os caminhos serão cruzados, todos os caminhos vão se entrelaçar para explicar o que aconteceu àquele homem morto, aquele crime bárbaro que está por trás de tudo isso. Primeiro a gente acompanha um jovem muito ingênuo e inocente que chega à cidade cheio de desejos, chega a Estocolmo do interior. Ele também já passou por muitas coisas também, né? Porque as pessoas nessa época, por mais novas que fossem, tinham vivido e visto coisas que a gente não espera, né? Pra alguém tão jovem. Por exemplo, esse jovem tem 17 anos no momento de 1793 e ele passou por todos os horrores da guerra anterior, tinha 12 e ia recolher as pessoas mortas dentro de suas casas por conta de doenças, enfim. Então quando a gente sabe a idade dessas pessoas é até meio que um choque, mas as pessoas realmente tinham que amadurecer muito novos em determinados períodos da história, né? Muito mais novos do que hoje em dia. E são personagens, gente, cativantes, bem construídos, então a gente meio que conhece quem eles são, conhece seus passados e o que os motiva. Até o próprio monstro criado nesse livro, né? A história de como um monstro é criado, a gente vai também conhecer o passado dessa pessoa e nesse passado reside sim a empatia por essa pessoa. Tem até uma citação interessante do livro em determinado momento que meio que praticamente todos os monstros formados foram um dia vítimas. E pra mim havia sempre uma apreensão presente, porque, por exemplo, na história do Christopher Blix, que é esse garoto que eu mencionei, a gente acaba criando um certo carinho pela ingenuidade, a inocência, as ambições, e a gente sabe que irá se chocar com um crime bárbaro, já cria aquela expectativa. E depois da história dele, mais aleatoriamente ainda, aparentemente, surge a história de uma menina. É uma garota muito nova, cheia de sonhos e que perdeu os pais e depois sofre coisas horríveis. E aí entram todas essas questões das estruturas e relações sociais da época do período. A gente vê claramente aqui uma injustiça estrutural, sabe? Instituições que supostamente deveriam servir como justas são completamente corruptas, as pessoas tentando passar para trás umas às outras, com muita violência, crueldade, sexismo, machismo, as perspectivas, expectativas que as mulheres tinham de viver naquele período, especialmente se elas ficavam desamparadas pela família, como acontece com uma das personagens. A jornada dela é muito árdua, ao mesmo tempo uma expectativa, né, de futuro que ela sempre carrega e a gente fica na esperança. Então as histórias apresentadas são sempre muito interessantes e super bem desenvolvidas. Então uma coisa que realmente assim me fascinou nesse livro foi o mergulho completo numa época, a contextualização histórica espetacular, as relações políticas e sociais que terão um grande impacto, e tudo que o autor desenvolveu aqui foi de uma forma muito rica e bem explorada. E em meio a tudo isso temos um crime bárbaro que sim terá uma resolução. Pra mim foi super bem formulado, assim, a forma como tudo se entrelaçou de formas inesperadas, né, por caminhos tortuosos do destino. Gostei muito da forma como o autor fechou esse livro, como ele apresentou a resolução final, como ele apresentou a história da pessoa que estava por trás desses crimes, o que acontece a partir daí, o que acontece quando esses personagens todos estão já em seus devidos locais, em que a gente os conhece, sabe qual foi o impacto que eles tiveram na vida um dos outros. Não à toa, este livro ganhou vários prêmios, gente. Ele foi vendido para 35 países, ganhou o prêmio de melhor ficção estreante da Academia Sueca de Escritores de Ficção Policial e o livro do ano da Suécia. E algo muito interessante a ser dito é que o autor do livro,
ele é descendente da mais antiga família da nobreza sueca ainda viva. Então é um autor que tem esse vínculo aí com seus antepassados e é alguém que claramente fez uma extensa pesquisa histórica e que passa isso de uma forma muito completa. Não apenas completa, mas também cativante, com personagens pelos quais a gente torce, a gente sofre. E em alguns momentos isso vai ser até um pouco difícil, mas uma história muito, muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre 1793. Realmente pra mim foi um livro espetacular, 5 estrelas. E quem já leu, conta aqui embaixo o que achou. Se você quer ler, vamos trocar uma ideia nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso ajuda muito na divulgação. E se inscreve no canal pra sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!